A síndrome da mão de Garra é uma característica congênita, portanto, não tem causa definida. Ela pode estar relacionada a alguma lesão nos nervos da mão, que pode ocorrer em decorrência de quadros como síndrome do túnel do carpo, espondilose cervical, neuropatia diabética, que ocorre quando a diabetes não é tratada, e a neuropatia alcoólica, conhecida também como contratura de Dupuytren e fibromaltose palmar. O efeito é que o indivíduo que possui essa síndrome tem as mãos e os dedos contraídos em formato de garra, o que o impossibilita de fazer algumas atividades cotidianas. Ok, guarda essa informação. Então é o seguinte, no ano de 2005 eu montei um espetáculo em Brasília baseado na obra do Plínio Marcos, um livro chamado Balada de um Palhaço. Nosso espetáculo se chamava Palhaço Por Quê? E contava a história de dois palhaços, o Calvino e o Bobo. O Calvino era um palhaço rico, era o dono do circo e só pensava nas questões de pagar conta, questões materiais, nas questões de dinheiro. A preocupação do Calvino, na verdade, era a vida prática. E o Bobo era o palhaço sonhador desse circo, que só se preocupava com a alma, tocar as pessoas, era viver de arte, transformando as pessoas através do produto artístico. O nosso grupo de teatro entendia naquele momento que esse espetáculo era uma metáfora de uma pessoa lutando entre os dois lados que ela poderia ter dentro dela. O que ela queria ser, o que ela planejou, aquilo que ela sonha ser, com o que na verdade ela tem que ser, todas as contas, pagamento de luz, boleto e tudo mais. E a gente tentou então fazer essa metáfora aparecer nos figurinos, na iluminação, na sonoplastia, na maquiagem e até na forma como os atores deveriam interpretar, para que a plateia pudesse entender que na verdade, apesar de serem dois personagens, representavam uma única pessoa. Existe até um nome para esse tipo de pesquisa chamado projeto de encenação. Porque assim, tudo que tá no quadro foi politicamente ou ativamente pensado para te conduzir para algum lugar. Tudo, na verdade, representa alguma coisa. Tudo que foi colocado representa algo. Inclusive, tipo esse cara aleatoriamente que passou aqui dando tchau. Na academia, a gente chama isso de projeto de encenação. O que, na verdade, é bastante estranho, porque encenação, na verdade, representa uma palavra de colocar em cena ou fazer alguma coisa cênica, né? E existe essa área de conhecimento, dessa elaboração prévia para chegar a alguns resultados estéticos. Como se fosse uma espécie de reunião que dura alguns meses, onde são definidos paleta de cor, que tipo de ator você vai usar, qual o tipo de público que você tem. E aí nessa fase também vão ser decididos pôster, a música, a cor do figurino, a cor da maquiagem. No teatro, geralmente isso dura uns 6 meses. No filme, isso pode durar, sei lá, 1 ano. E não se engane, porque na verdade tudo que está colocado em cena ou tudo que está dentro do quadro representa aquilo que precisa representar. Nada é aleatório. Mas afinal de contas, o que isso tudo tem a ver com cinematographer ou direção de fotografia? Porque até agora eu não falei nada daquelas clássicas. Ah, a fotografia do filme é linda. Nossa, olha só essa paisagem. Ou então aquele estudante de cinema que sempre diz: direção de fotografia é luz. Fotografia não é só luz, é decisão de frame, é decisão do que você precisa colocar ou não em cena. Mas acima de tudo é uma decisão estética. Eu acho que é o barulho que me atrai também. Quando eu tava lendo o texto, eu cheguei à conclusão que os dois personagens poderiam representar, na verdade, a mesma figura. Então o que eu fiz foi tentar conduzir toda a encenação para que eles sempre tivessem uma coisa simbolizando que eles são a mesma figura, mas eles possuem características diferentes dessa mesma figura. O Calvino, por exemplo, como ele é o personagem que quer o dinheiro, que tava afim de ganhar dinheiro, eu coloquei na paleta de cor do personagem verde. E o Bobo, como era o sonhador, como o cara que queria viver nas nuvens, ele tinha elementos de nuvens no figurino e a cor dele era mais azul. Mas como eu também queria que eles representassem que são a mesma figura, eu também mesclei invertendo. O Calvino, mesmo que ele fosse o personagem da carne, tinha elementos azul na cor dele e na maquiagem, mas eram só pequenos elementos. Assim como no Bobo também, tinham pequenos elementos vermelhos, porque era assim a forma de tentar fazer com que a plateia percebesse que de algum jeito eles na verdade se complementavam. E daí eu fui tentando também conduzir a direção para que os atores fossem interpretando de modo que essa simbologia também estivesse presente na performance. Depois de fazer um monte de pesquisas, eu indiquei para os atores estudarem sobre a síndrome da mão de Garra. A minha ideia era que na interpretação, o ator que fazia o personagem Calvino fosse aos poucos atrofiando suas mãos, ou quando ele fizesse falas sobre dinheiro, que ele estivesse a mão atrofiada como se ele tivesse a síndrome da mão de Garra. Consequentemente, a minha ideia era que o ator que interpretava o Bobo também fosse fazendo o oposto disso. Enquanto ele fosse falando sobre o seu espírito, sua alma, ele fosse abrindo a mão, como quem abre a mão das coisas. De modo que no final você via os personagens realmente
realmente com uma mão atrofiada e a mão aberta. Pelo menos essa era a ideia, né? E essa era uma ideia de falas como se fosse mais ou menos assim. Corta pra eu lá no soundstage falando, por isso todos os lá, vai ser uma interpretação. Por isso todos os palhaços acabaram enlouquecidos. Todos iam sem vacilação até as regiões mais insondáveis dos seus cérebros doentios para descobrir uma forma de fazer o público rir. Loucos que precisam do riso para acalmar os seus sentidos. Mas nenhum que eu saiba teve essa loucura de querer uma alma, bobo. Palhaço é palhaço, porra. Palhaço entra no picadeiro e faz o público rir. Quando o palhaço não consegue rir de si mesmo, hã? Me diga, Sr. Calvino, me diga, por que isso? Eu não consigo rir de mim mesmo. Da minha fragilidade, da minha dolorosa e da minha ridícula situação. Palhaço não tem que rir de porra nenhuma. Palhaço não paga entrada pro espetáculo. Quem pagou é que riu, caralho. Dá pra pegar o Senhor dos Anéis? Que a ideia era fazer tipo Gollum. Master is our friend. You don't have any friend. Bom, depois de muita gritaria, os atores iam realmente interpretando, movendo e mexendo e abrindo suas mãos. Quando você faz uma decisão estética na sua cinematografia, você espera que o público perceba porque você tá contando a história de forma visual também. Você espera que visualmente a sua escolha tenha sido uma decisão política do que é que você quer que seu produto represente. E lá, naquele momento, a gente realmente acreditava que tinha alguém sentado na plateia que talvez pudesse pegar esse detalhe da mão de garra do ator. Porque afinal de contas, arte é pra isso mesmo, né? Porque o resto é só pagar boleto. Tá, ok, mas vamos então tentar conduzir isso aqui pra cinematografia, porque senão fica parecendo que eu escolhi esse tema só pra ficar falando de teatro e não foi esse o caso. Eu fiz uma entrevista com o Carl Hammer. Ele é um excelente e importante cinematógrafo aqui do Canadá. Foi o cinematógrafo principal do Dawson's Creek e fez algum dos filmes que você já talvez tenha ouvido falar. O ET e aquele outro que eu não lembro o nome, que é bem famoso na internet, é o Jedi que veio fazer alguma coisa. É alguma coisa sobre o Jedi que voltou. Enfim. E eu perguntei pra ele sobre até quando ou até quanto um cinematógrafo de fato decide ou combina com o diretor as decisões que o frame teria que ter. Talvez pra vocês seja mais interessante ouvir uma pessoa que sabe falar sobre o assunto do que eu aqui fingindo que tô falando alguma coisa que eu sei. It's all about the story. It's all about the story. In fact, I won't even get the job because you as a director are going to interview. In most cases, you're going to interview various cinematographers. You know, you're going to say, oh, you know, I want Carl, or I want Caleb, or I want Vittorio, or I want Alan Davio, or whoever, you know, whoever. There's certain people that you think are going to be appropriate for your movie. And you're going to interview everybody. And we're all going to have read the script, and we're going to have a conversation about it. And we may, you know, if it comes down to a short list, or once you hire me, we may sit down and watch 3 or 4 movies together. Okay. And say, you know, what do you think about this? Or how do you think about the approach for that? There's an enormous amount of conversation that goes on about how to tell the story. That's the creative input. And most of the time, it's a very strong collaboration between the two. Sometimes you have directors, they're so focused on the way the story's going to get told, they just want somebody to push the button and turn on the lights and get out of my way. Okay. Right. And that actually happened with Caleb on Titanic. Caleb actually started filming Titanic. Partway into the show, he left the movie because he said Jim Cameron doesn't need somebody like me. He doesn't want any input. Yeah. Right? So here you have this incredibly talented cinematographer, either leaves the show or gets turfed off the show or you know, whatever it turned into. And the person who filled in for him, very talented cinematographer also, wins the Academy Award. But you really need to understand as the DP that you're there to serve the director's story. Okay. You've signed on. That's really your thing. The other side of that is that the director has hired you to bring what you bring to the party. Yeah. I don't know if there's ever a perfect marriage where everybody gets along all the time because you come from different backgrounds. Yeah. Right? Sure. Different backgrounds, different history, perception of how you think the story. Oh, I thought you meant this. Oh, really? Oh, you want to do that? Are you kidding? Cinematographer on the mainstream film. What do you think about this? What's in vogue today seems to be cinematography that's completely unnoticed. It just looks like you were there. The sense of real style, of really tweaking it and making it a very, very stylistic kind of a movie, we don't see that very much anymore.
Okay. You know, we used to. You see it a little more when you have a very visual director. When you have a director, somebody like Ridley Scott, who I think is amazing. Yeah. You know, just his visual capabilities just sort of blow you away. You go like, whoa. And that allows the cinematographer to kind of flex their muscles a lot more. But you know, for the most part, I mean, if you look at whether it's romantic comedy or whether it's a superhero movie, in today's world, most people are using very large sources of light and blowing it in there and kind of controlling it so that it's kind of soft light all over everywhere. Styles change, color choices change. We're kind of into that cyan and apricot kind of a thing now, right? They're nice contrasting colors. You know, or we may be shifting into the kind of the reds and blues because of the superhero thing. Yeah. All cinematographers are using essentially the same gear. I don't care if it's, you know, from Panavision or Arri or Sony, or it's essentially a box with a lens on it, and in today's world, a computer on the back end. Sure. It's what do you do with it? Choices of lenses and the look of it. How dark do you want it? Etc. Conrad Hall and the famous scene with Robert Blake with the water running down the window and the shadows on his face when it looks like he's crying. And all of those sort of things. Somebody noticed something in a way to tell the story. It's almost like the still photographer in that moment. Yeah. Right? It's the movie version of that. Yeah. Whether I'm shooting it or Caleb's shooting it or Vittoria's shooting it, or whomever, if you don't finish the day's work, the dudes at the studio are going to say, get rid of him, find somebody. We don't care how beautiful it is. We're spending $100 million on this and we can't spend a penny more. We need done. Because you're paying your $15 or whatever you're paying to go see the movie, to be transported into that magic space of imagination. And if the movie doesn't deliver, you walk out of the theater kind of, I mean, you say, oh, the movie sucked, it wasn't very good, but really what's happening is you're feeling like you got ripped off. You have to make it in such a way that it completely convinces the audience for that 90-minute time that they're actually in it, right? And that's why it's really rare in a movie the actor will actually turn and look directly at the camera, that fourth wall, and address it, you know, unless you're doing a Woody Allen movie, you know, and he loves to do that sort of thing, where, you know, and it kind of freaks out the audience, right? But most of the time, the audience is just a voyeur. Yeah. You know, we're sitting back there. Okay. Thank you, Carl, for your time. Great, it was fun. Em geral, a gente não gosta de remake. Quando a gente faz tipo um breakdown dos filmes que a gente gosta, começa a analisar, ou até a gente meio que se sente parte do filme, a gente meio que se sente que aquilo é meio que a gente também. Por isso que a gente não gosta quando alguém refaz uma obra, porque fica faltando elementos que a gente acha que ficam necessários. E esses elementos, eles também passam a fazer parte do seu arcabouço intelectual quando você começa a procurar outros tipos de elementos em outros filmes. Por exemplo, vamos levar em consideração o filme Mother, do Darren Aronofsky. No início da jornada do personagem, Mother, ela recém acorda e vai procurando pela casa o marido, ou chamando Baby, andando pela casa. Antes de fazer qualquer indicação, antes de te mostrar qualquer coisa sobre o filme, o Matthew Limbacher, ele põe no frame, bem no centro, uma mulher com poucas roupas, natural, fragilizada, pura, como se ela tivesse recém-nascido. Obviamente não é uma definição, porque não é ele que decide o figurino que ela vai usar, mas ele que decide como vai filmar essa pessoa. E logo no início do filme, ele já faz essa tomada genial, fantástica, que ele coloca você atrás da atriz e quando ela abre a porta você vê isso. Ok, calma, só um pouquinho, espera. Embora possa parecer um pouco forçado a gente querer dizer que existe uma certa intencionalidade de deixar pra plateia a formação de um padrão de cruz na nuca da atriz, formado pelas pintas da atriz ou talvez até a maquiagem, o ponto que eu quero estabelecer é que esses pequenos detalhes, na verdade, conduzem de fato o espectador, cientes disso ou não, pro ponto da história. Seja com um padrão de cruz colocado na atriz ou espalhado pelo cenário, como acontece nesse filme, ou até um vaso de flores colocado estaticamente em cima de uma mesa que, entre um take e outro, sem que ninguém perceba, desabrocha pra mostrar que a personagem evoluiu.
Ok, voltando. Como na verdade o filme trata de um aspecto meio metafórico e ele é super simbólico, e também de certa forma o filme aborda questões religiosas, nada melhor do que você fazer um pequeno detalhe de uma cruz no ombro da atriz, sem que na verdade isso faça uma referência real ao filme, mas na verdade tá ali, entende? Porque o filme não é sobre esse assunto, mas esse assunto está presente no filme. A gente ainda não definiu exatamente o que é a fotografia do filme, e acho que a gente nem vai. Na verdade a minha intenção era tentar correlacionar a cinematography com o que a gente chama no teatro de encenação, porque a ideia é de tentar elaborar elementos estéticos que constituem um produto artístico para chegar ou colocar ele num determinado resultado, num determinado lugar. Então a gente poderia tentar fazer uma correlação entre o que a cinematografia propõe para o cinema, assim como a encenação propõe para o teatro. Eu tenho um primo que é produtor de cinema, diretor de cinema, chamado Marcos Ligoc. Ele participou da produção do filme O Último Cine Drive-In, Rock Brasília, e recentemente ele fez o Loucuras de Mulher. O Último Cine Drive-In é um filme que se tu não assistisse, tem que assistir. Eu conversei com ele sobre esse conceito do que seria, então, a fotografia do filme. A minha ideia com isso era trazer um cara do Canadá que tem muita experiência na área, com uma pessoa do Brasil para falar um pouco desse mercado e principalmente o conceito que fotografia representa no cinema atual. Ok, só dar uma pausa aqui, porque eu preciso que vocês me digam exatamente como vocês interagem com esse tipo de interação, então eu preciso que vocês coloquem aqui no comentário. É o seguinte, o Marcos, o Ligoc, ele é um diretor de cinema, então o que eu fiz foi perguntar pra ele qual é a relação que ele estabelece quando ele contrata um diretor de fotografia. E daí ele preciso... vai começar. Para mim, o diretor de fotografia ele é uma espécie de mentor. Você vê o seguinte, na minha carreira, começou com desenho, depois animação, eu me dediquei muito a pesquisar e conhecer a narrativa visual, que começou lá no roteiro, né, na estrutura de um roteiro audiovisual, fui muito fundo nisso, mas também na expressão disso na tela, né, que é com o enquadramento, os elementos que estão dentro desse quadro, que são as formas, as linhas, as cores, os tons, o movimento. Tudo isso são informações que vão lá e sensibilizam a retina do espectador, e o cérebro dele transforma aquilo ali em emoção, né? Aí ele vai sentir o pelo arrepiando, frio na barriga, as possibilidades são infinitas. E nessa comunicação que se estabelece entre o diretor e o público, o diretor precisa saber muito bem que emoção ele quer provocar em cada beat de uma cena, em cada momento significativo. E o diretor de fotografia, o mestre dos magos, precisa mostrar esse caminho. É por isso que é tão importante o diretor de fotografia ser um profundo conhecedor de composição, lentes, iluminação, movimentos, e também ter uma liderança positiva sobre sua equipe, porque é ele que vai mostrar para o diretor o caminho da emoção que ele pretende provocar na sua plateia. Eu, por exemplo, quando fui realizar Uma Loucura de Mulher, chamei o André Carvalheira, meu diretor de fotografia, para participar comigo já desde as primeiras leituras do roteiro, para a gente construir junto o entendimento sobre esse fluxo emocional que ia estar presente em cada beat de cada cena da história. Depois a gente partiu para a construção de um storyboard completo. Foi o primeiro momento em que aquele roteiro foi representado em imagens, né, com suas respectivas composições. E aí, quando a gente chegou no set, essa relação ficou muito facilitada, porque a gente lidava basicamente com afinações, né, com alguns detalhes daquela composição, ou então, quando tinha algum imprevisto, a gente junto discutia, conversava e reconstruía aquele quadro, né, aquela abordagem imagética. Isso foi ótimo, porque eu pude estar muito mais dedicado ali na direção de atores, com energia e com atenção, porque a narrativa já estava construída e o diretor de fotografia com toda a autoridade e possibilidade de posicionamento dos seus refletores, de posicionamento da câmera, de escolha da lente, porque ele já tinha todo o contexto. Então ele fazia uma primeira abordagem, a gente checava se aquilo estava adequado com o que a gente tinha planejado,
e ia para frente. Sem o diretor de fotografia, não existe cinema. É simples assim. O diretor de fotografia é o guardião de todo esse conhecimento técnico e simbólico que a arte e o design cinematográfico precisam para existir. E aí, quanto melhores forem os diretores de fotografia brasileiros, mais grandioso vai ser o cinema nacional. O Roger Dinkins, no Blade Runner de 2049, tenta te mostrar o tipo de mundo zoado que a gente está prevendo para a humanidade. Ele poderia fazer isso de várias formas, mas a decisão que ele toma como cinematographer daquele filme é tentar mostrar que quase todas as linhas dos filmes estão tortas. De uma maneira muito sutil e genial, ele põe todos os frames levemente tortos para te mostrar que o mundo tá esquisito, o mundo tá estranho. É uma das coisas mais geniais em termos de cinematografia. Eu fico sempre usando o termo cinematografia, mas na verdade não é cinematografia. Mas enfim, porque é isso também um pouco do papel do cinematographer. É tentar te contar a história de uma forma visual para além do que os atores estão performando ali na frente da lente. Porque faz diferença você decidir um frame com uma lente de 50mm ou então você acabar usando uma de 24. Esse lance da cor na evolução da história é muito interessante pensar, por exemplo, lembra do Shape of Water? O que o Dan Lotzen, nunca sei o nome dele, o que ele decide fazer é fazer uma evolução do personagem ao longo do filme com pontos específicos da cor que eles vão usando, tanto no vestido, como no sapato, como no carro. Conforme a personagem vai crescendo ou vai tomando decisões, a cor vai passando de pastel para vermelho intenso. Ou vai invertendo do vermelho intenso para pastel de acordo com a história. E essa é uma decisão do cinematographer, ou isso é do set design, ou é do costume design, ou é uma decisão do diretor. E esse é o grande lance, porque a gente muitas vezes entende que cinematography é o cara que faz o desenho da luz, ou é o cara que está controlando o frame. É todo o processo de estético, de condução do espectador do ponto A para o ponto B da história. Ficou confusa essa frase, não? E é claro que a gente ainda poderia entrar na questão física, científica de tudo isso. 56 mil kelvins que a luz do daylight incide sobre a Terra, porque a luz do Sol, a suposta branca ou amarela, passa em relação à curvatura, e a curvatura da Terra, somado à quantidade de poluição que a gente jogou aqui com esse tanto de petróleo, faz uma decomposição das frequências, e aí cada onda representa uma determinada cor, e essa cor então dá o caráter do objeto que você quer fotografar, e essa referência também entra de acordo com a configuração do seu equipamento. Toda essa questão física eu vou tentar deixar linkado aqui embaixo, todas as pesquisas e trabalhos que eu achei para discutir sobre esse episódio, mas a gente ainda poderia chegar nessa discussão que a gente não falou. Tudo isso é o que o cinematographer precisa dominar para ter o seu trabalho conduzido. A luz tá para o cinematographer como, por exemplo, o microfone tá para um cantor. É o instrumento de trabalho dele, mas está longe de ser um único escopo onde ele vai precisar atuar. É isso. Estéticos, eu corri e fiquei cansado. A gente chama de projeto de encenação Skytrain. Just the 3CB. I don't know. 3C, sorry. 3C. I don't know. Bad guy. You got it? Podia botar uma voz grave pra fazer o liar. Liar. Será que dá?